Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar mais uma vez aqui na congregação da cidade de Arraias. E esta feita para mais um culto das senhoras. Glória a Deus! Glória a Deus! Agradeço ao pastor Elmos pelo convite e as irmãs também que empenharam para nós estarmos aqui. Trago a paz do Senhor do nosso pastor presidente, pastor Daí, e envio a paz do Senhor a todos os irmãos. Louvo a Deus pela vida do irmão Ney, que nos acompanha nessa missão, e já louvou a Deus nessa noite. Parabenizar as irmãs que apresentaram aqui nessa noite, falaram e cantaram muito bonito para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus! Abre as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, que nós vamos ler. Que diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante desta geração. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, a história bíblica nos revela desde o princípio o cuidado de Deus para com a humanidade. É bem verdade que o homem, o ser humano, ele tem uma tendência muito grande para o pecado. Veja bem que Deus coloca no jardim do Éden um casal e ele dá mandamentos para ele, a dispensação da inocência. E eu disse: olha, vocês podem comer de tudo que você está vendo aqui, só não toca naquela árvore lá no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E aquela curiosidade ficou no coração deles. Por que será que nós podemos comer de todas as frutas e daquela não pode tocar? E a mulher, com a sua curiosidade, foi aproximando lentamente daquela árvore e via aqueles frutos. Vamos supor que seja uma goiaba, uma manga, sei lá que fruta que era, mas aquela curiosidade de tocar naquele fruto. Satanás, aproveitando agora a vontade, o desejo, ele aparece à mulher e diz: é bem verdade que Deus diz que você não pode comer de nenhum do fruto desse jardim? Olha a diferença da conversa de Satanás com a de Deus. Deus diz: não coma do fruto que está na árvore do meio do jardim. E Satanás diz: Deus disse que você não come nenhum dos frutos. Eles iam sobreviver de quê? Disse: não, Deus falou que nós não podemos tocar nesse aqui. Então a serpente disse: é porque Deus sabe que no dia que vocês tocar, comer desse fruto, vocês vão abrir o entendimento e saber as coisas como Deus sabe. E ele então disse: como você vê? E ela tocou, comeu do fruto, deu para o Adão e ele comeu também. E a Bíblia diz no Novo Testamento que o homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, entraram em contradição. E agora Deus aparece na viração do dia e diz: Adão, e o silêncio paira no jardim. A Bíblia diz que Deus chama pela segunda vez e diz: Adão, onde estás? Diz: estou escondido, Senhor. Deus sabia que ele estava escondido, mas Deus sempre quer ouvir de nossa boca uma palavra. A confissão, aleluia. A Bíblia diz que com a tua boca confessares, o Senhor Jesus será salvo. Temos que falar alguma coisa. Estou escondido, Senhor. E ele diz: mas por que estás escondido, Adão? Diz: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Olha a diferença, né? Por que não falou logo? Eu comi do fruto. A mulher que o Senhor arranjou para mim, Deus. Disse: mas o que aconteceu? Ela comeu do fruto e me deu, eu comi. E disse: mulher, por que fizesse isso? Ele disse: a serpente que falou para me comer, e eu comi. E Deus olhando diz: mas como homem, a mulher não assume os seus erros. E até hoje, gente, a gente é cheio de desculpas, a gente é cheio de defesas, né? Porque quem não vai logo na raiz do mal, do pecado, e diz: eu pequei, eu preciso consertar diante de Deus. E agora o homem ali no jardim ficou empurrando a culpa para um e para outro. Aí Deus disse: então agora eu vou decretar a sentença para os três. Já que ninguém está assumindo a sua responsabilidade, você, Adão, vai sair daqui do jardim. Você agora vai trabalhar com suas mãos, e do suor do seu rosto você vai comer, e os espinhos vai ferir os seus pés. E a mulher, com dores terá filho, vai ser a sua sentença, viu? E a serpente,
Você agora não vai andar em pezinha mais, você vai andar rastejando pelo chão, vai comer do pó da terra. Parece que havia frustrado o projeto de Deus para nós, né? Que Deus já vê nós, irmãos, hoje aqui. Deus é onisciente de todas as coisas. Do princípio, Deus já conhecia que haveria um conjunto de irmãos aqui em Arraias, que haveria os irmãos que eram obreiros aqui em Arraias. Deus sabe o fim das coisas desde o princípio. E assim aconteceu. Deus tira o homem do jardim, coloca-lhe um querubim com a espada inflamada para ele não retornar, porque se ele comesse da árvore da vida que estava ali, ele estava até hoje andando na terra. Não sei como era a fisionomia desse homem, mas ele estava vivo ainda. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que o pecado foi crescendo. E agora Deus olha para na terra, olha para a humanidade, e o pecado chega, um cheiro mau às suas narinas, e Deus diz: eu me arrependo de haver feito o homem. Isso é uma palavra de ironia, que Deus não arrepende do que faz, né? E ele olhando, procurando, ele viu um homem, por nome Noé, temente, obediente a Deus, e desviava do mal. E a Bíblia diz que Deus não destrói o justo junto com ele. Deus jamais fará uma injustiça como essa. E Deus chamou Noé e disse: Noé, faça para ti uma arca, aleluia, porque eu vou destruir a terra, mas eu te encontrei justo, Noé, eu não vou matar você não. E todo aquele que estender a mão contigo para a construção dessa arca e entrar na arca será salvo, bondoso, e eu enviarei sobre a terra. Deus sempre tem uma dispensação, um momento probatório para a humanidade, desde o princípio, aleluia. E Noé lançou mão na arca, aleluia. E eu fico olhando a dedicação da mulher que Noé tinha. Hoje, escuta, irmãs, imagine, irmãs, um homem trabalhando 120 anos numa arca, e a mulher todo dia levando café para ele, todo dia levando a comida. Ele disse: meu velho, ainda vai demorar esta arca? Ele disse: estou construindo, minha velha, o dia que terminar é o dia que nós vamos entrar para dentro dela. E ela continuou fazendo o papel de uma esposa. E o Noé, com seus 2 filhos, com seus 3 filhos, entraram no serviço, né? Os seus 2 filhos, sem os 6 filhos, sem o Cã e o Jafé. E todos eles não reclamavam, todos eles estavam ali trabalhando, o pai instruindo e eles fabricando a arca, porque eles sabiam que a palavra de Deus, ela iria cumprir. E a Bíblia diz que no término dos 120 anos, Deus disse: Noé, agora chegou o tempo, entra tu e a tua casa para a arca, aleluia. Entra. E alguém que quiser entrar aí, alguém que se propôs no seu coração, mas ninguém quis entrar na arca, meus irmãos. Ninguém quis dar crédito à pregação de Noé. Noé foi o pregoeiro da justiça de Deus. E a Bíblia diz que eles então prepararam, Deus enviou os animais, entram na arca, e Deus agora vai e fecha a porta da arca. Imagine se fosse Noé que fechasse aquela porta, irmão Ney. Ele abriria, porque o povo estava ali batendo, chorando, gritando, mas foi Deus que fechou a porta. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que ele fecha, o homem também não pode abrir. Aleluia! Essa foi a dispensação de Deus para aquela humanidade naquele tempo. Mas a Bíblia diz que só Noé, o único homem que conseguiu salvar toda a sua família, foi Noé. Entrou ele e sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos entraram para a arca e foram salvos do juízo de Deus. Eu estava lá em casa e pensando: Deus, o que eu prego lá em Arraias? Dá uma palavra, a gente lê a Bíblia, mas o Espírito Santo precisa falar o que ele vai falar. E essa palavra veio na minha mente. Eu trouxe meu caderno disposto ali. Eu vou falar, vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, às vezes nós também endurecemos o nosso coração.
Lá em Minas Gerais fala que quando a pessoa é mal ouvida, pegou o pau no ouvido, não dá ouvido aos ensinamentos da palavra de Deus. Não dá ensinamento ao ouvido aquilo que a Bíblia está ensinando, que o pastor ensina, e ele quer seguir pelos seus próprios caminhos. Mas a Bíblia diz que o avisado vê o mal e esconde, mas o simples passa e sofre a pena. Meus irmãos, bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus destrói, e quando cessa o dilúvio, Noé sai da sua arca com seus filhos, e Deus começa a abençoar a nação novamente. Mas a Bíblia diz que Deus, olhando um dia também novamente, viu que o mundo estava de costas viradas para Deus. O mundo estava no pecado, e ele olhando disse: agora, eu preciso de um meio de salvação. Ele então chama Moisés, dá ele a lei de Deus. Escreve, Moisés, aí: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, não cobiçará o jumento do seu próximo, não cobiçará o boi do seu próximo. E foi falando: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Moisés escreve os mandamentos. E o povo agora começa a observar, mas depois vão pecando, distanciando de Deus. E Deus diz: gente, mas o que eu vou fazer com essa humanidade? Preciso fazer alguma coisa para resgatar o homem que eu prometi. Aleluia! Mas lá no Éden, Deus disse assim: olha, você está pensando, Satanás, está tudo destruído, mas da semente da mulher eu suscitarei um que pisará na sua cabeça. Aleluia! Um dia Deus lá no céu, olhando seu filho sentado ao seu lado, o Espírito Santo, e Deus disse: olha, eu tenho um projeto, precisa que você vá à terra, e lá você vai nascer de uma mulher, porque eu preciso resgatar um homem novamente, eu tenho que abrir uma porta da salvação novamente, eu tenho que levar alguma coisa que representa a arca da salvação para o povo. E aí Jesus, como é um filho obediente, não opôs a esvaziar o trono de glória, a esvaziar a posição que ele tinha na glória e descer. Aleluia! E agora Deus enviou o Espírito Santo lá em Belém, lá em Nazaré da Galileia, numa casa humilde, numa casinha de pobre, mas lá tinha uma moça crente, uma moça que temia Deus, falava com Deus, tinha comunhão com Deus. Aleluia! Aí um anjo aparece e diz: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou olhando assim: mas que saudação é essa? Diz: Maria, tu darás à luz um filho, e ele salvará o povo do seu pecado. Diz: Senhor, mas como que eu vou dar luz se eu estou noiva de José? Eu sou virgem, não tem como. Diz: não, Maria, o que vai nascer de ti é obra e graça do Espírito Santo. E ela ficou conversando, e Deus, o anjo disse: haveria alguma coisa difícil para Deus, Maria? Aleluia! Haveria alguma coisa impossível, Maria? Quem mandou falar com você é quem fez o homem, quem fez a mulher. Aleluia! E ela disse: então cumpra em mim, Senhor, a sua vontade. Oh, quanto é bom quando a pessoa reconhece o propósito de Deus na vida dele. Faz isso, minha filha, para mim. Vou fazer, Senhor, aqui estou, tua serva. Faz isso, Jackson, estou aqui, Senhor, eu quero ser útil da sua obra. Faz isso para mim, meu filho. Faz, faça, Senhor, me usa segundo a sua vontade. Obreiros, faça alguma coisa. Diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. E aí o Espírito Santo veio e gerou no ventre de Maria Jesus. Aleluia. Esse Jesus nasceu, cresceu, e ele foi entregue por inveja dos sacerdotes, foi entregue à morte, e ele expirou na cruz para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora Jesus foi levado
Mas lá na cruz ele pisa na cabeça de Satanás. Oh, glória! Satanás precisou estar agora terminando o propósito de Deus. Matei o filho dele, ele morreu. Mas a Bíblia diz assim, que Jesus, quando estava pendurado, ele disse: Pai, oh, aleluia, a obra que o Senhor mandou fazer na terra está consumada. Aleluia, glória a Deus. Eu vim foi para reconciliar o homem contigo, o homem que vem pecando desde o início. Mas ele olhando para a multidão e disse: Pai, perdoa este povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh glória, Jesus libera o perdão. Jesus agora abre o véu, rasga de alto a baixo e nos dá o direito de falar diretamente com Ele. A porta da graça se abriu naquele dia. A porta da salvação está aberta. E nós precisamos porfiar para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa a porta e o caminho também que conduz à perfeição. Meu amigo, minha amiga, você precisa entrar pela porta da graça, a porta que foi aberta no Calvário para dar salvação a todos quanto aceitarem. Jesus agora expira, foi levado para a sepultura, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos e está sentado à destra de Deus e esperando o momento da trombeta tocar para ele vir buscar a igreja que ele comprou com seu sangue, que ele transformou, que ele lavou, que ele regenerou, e a trombeta tocará e nós subiremos e estaremos para sempre com ele, porque ele disse: onde eu estiver, vós também estareis comigo. Deus abençoe a igreja nessa noite e pelo Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Foi rápido, né, irmão?